Imagine um futuro não tão distante, onde a pesquisa e exploração espacial, junto da inteligência artificial, levaram à descoberta de um novo minério, Lunan, e com a IA generativa gerou um salto tecnológico com o Luna Filamento, algo capaz de criar ou recriar qualquer coisa, desde que existam dados sobre ela. E por mais que tudo isso soe muito bonito, eventualmente você se vê sem conseguir se comunicar com a sua equipe, ou mesmo até com a Terra, tendo que lutar contra esse IA ao lado de uma garotinha Android fofinha, e tudo isso num jogo 3D de ação e aventura graficamente maravilhoso que lá no fundo serve pra fazer marmanjo japonês querer transar. Sejam todos muito bem-vindos ao Joguei e Caguei, onde eu sou a Ju e recentemente joguei a demonstração de Pragmata que foi anunciada e lançada no último Game Awards agora de 2025, porque sim, esse canal ainda é um canal sobre jogos. Mas antes de tudo, vamos contextualizar um pouco mais do que já falei na introdução. Pragmata é um jogo que está sendo desenvolvido pela Capcom na Re-Engine, ou Reach for the Moon Engine, que foi feito originalmente para a produção do Resident Evil 7, mas até então foi usada para diversos jogos como Devil May Cry 5 e Monster Hunter Rise. Dirigido pelo Cho Yong-gi, que já trabalhou como artista conceitual, diretor de arte e entre outras funções para jogos como remake de Resident Evil 3 e Metal Gear Rising Revengeance, para dar um exemplo de fora da Capcom, tem como produtores Naoto Yoyama e Edwin Etso, não sei como pronuncia, e na composição musical Yasumasa Kitagawa, que já trabalhou em jogos como Street Fighter 6, Mega Man Zero ZX Legacy Collection e Tekken. É importante comentar, inclusive, que por mais que tenha itens parecidos com alguns de Mega Man e uma protagonista com roupa azul igual a Mega Man, que o jogo não é um sucessor da franquia, até porque nós já tivemos um e o... já é uma prova gritante disso. Além de tanto, a conta oficial do jogo no Twitter quanto na Naoto Yoyama já tem esclarecido e até mesmo já brincado com isso antes. Indo pro jogo, embora os trailers mostrem os personagens andando pela Terra, a demonstração nos deixa explorar tão somente a seção lunar em que Ryu, nosso protagonista, trabalha, mas que não deixa de mostrar o quão lindos seus gráficos são, que inclusive eu devo agradecer ao jogo por ter tanto cuidado nas opções de gráficos. Eu consegui deixar o jogo bonito, mesmo no meu computador, que com certeza não roda ele no máximo de jeito nenhum. Então sim, assim como foi com a demo do último Digimon Story, eu me vi rodando a câmera, simplesmente ficando parada pra apreciar o trabalho gráfico do jogo, em seu cenário e animações de personagens. Coisa que eu fiz a todo momento, pra ser honesto, inclusive até com os inimigos. Se tem uma coisa que prende minha atenção, tanto quanto monstrinhos bem feitos, são mechas igualmente bem feitos. Mas é nesse cenário de estação espacial que já vimos em tantas outras obras de tantas maneiras diferentes que o jogo brilha com a sua inovação na jogabilidade. Criado por um novo time de desenvolvedores da Capcom, ou joguinistas, pra usar um termo que eu acho melhor e que foi cunhado pelo Pedro Frota Paiva, o Menos PlayStation, conhecido pelo selo Mais Ódio, Menos PlayStation, e por esse lindo gif do Mario e do Sonic se beijando. Mas voltando ao termo, ele o faz na sua pós-graduação, Joguinhos por Fazer, Fliperamas, a Estética do Precário, onde fala: a escolha por joguinista é uma escolha estética e política, uma tentativa de me desvencilhar da cultura corporativa que evocam termos como game designer, game developer ou desenvolvedor de jogos e, ao mesmo tempo, é uma aproximação com o trabalho dos quadrinistas, que também produzem numa posição mais autoral, de forma individual em pequenos grupos e habitam esses campos menos intelectualizados da produção de imagens, mais associados ao entretenimento. Se eles fazem quadrinhos, faço joguinhos. Joguinista então. E mesmo trabalhando numa corporação, esses que fazem Pragmata, eles estão fazendo um joguinho. E por mais que eu veja o termo sendo usado mais com projetos independentes, creio que usá-lo de forma mais abrangente ajudaria a ver jogos de uma forma mais artística. Então joguinistas são. Como eu disse antes, Pragmata é um jogo de ação e aventura, mas que ao invés de tão somente andarmos pra lá e pra cá, explorando cenários, encontrando arquivos e áudios que elaboram a história do local, atirando e lutando contra inimigos controlando personagem A e B, ou mesmo personagem pai e personagem filha, ou seja, além de fazer tudo isso, afinal a revolução da paternidade nos games já tá datada, o jogo dinamiza o quesito ação, trazendo puzzle ou quebra-cabeça diretamente no meio do combate. Ryu, nosso protagonista e funcionário da estação lunar, é encontrado e ajudado por DI-0336-7, que ele nomeia como Diane e é claramente sua androide filha adotiva. Isso vai ser importante, tá? É ao mesmo tempo em que controlamos Ryu lutando e esquivando das máquinas ou IAs que saíram do controle, que controlamos Diane e seu hackeamento, que ocorre por meio de um puzzle, tendo então que lidar com os inimigos nos atacando e procurando resolver o quebra-cabeça rapidamente antes que o tempo acabe, com direito a itens que aumentam a eficácia ou mesmo geram outros efeitos no hackeamento, além de uma até então leve variedade de armas pra usar, num combate cuja dinamicidade e fluidez só podem ser verdadeiramente experienciadas e entendidas jogando mesmo. A mecânica de hackeamento da Diane
cotidiana é usada em outros momentos no jogo fora do combate, como a abertura de portas ou mesmo o funcionamento do elevador, todos com esse ar de puzzle e igualmente fluidos. Cabe aqui um elogio ao desenho de nível e ao desenho de som do jogo, detalhes que podem acabar despercebidos quando estamos imergidos com a obra, mas que ao mesmo tempo são peças-chave em sua construção. Daí que coisas como o som feito pela máquina que usamos quando subir em algumas partes do cenário, ou mesmo toda a sua animação quando nos aproximamos dela, até mesmo o constante uso do azul para nos guiar de diversas maneiras pelo cenário e nosso objetivo, mesmo que exista uma mecânica de escaneamento para isso também, todos agregam a experiência e a deixam mais dinâmica, além de ser muito divertido para mim ficar notando essas pequenas coisinhas. Inclusive tem uma outra inovação, né? Chegou a hora de abandonarmos as faixas amarelas, agora temos subidas, pisos e entre outros azuis. Vermelho também, temos indicadores de progresso vermelhos também. A demonstração então nos leva para esse cenário até lutarmos contra mais uma máquina controlada pela Idus, a IA que por algum motivo agora nos identifica como ameaças, terminando com a Diana mostrando pra Gil, e na verdade tá mais pra nos mostrando um lindo desenho que ela fez no começo da demo, dos dois lutando contra as máquinas. Que coisa linda, né? Que coisa bonitinha. A demo até te dá novos itens depois de fechá-la por uma primeira vez, inclusive um cosmético, uma versão rabiscada da armadura do Ryu, muito fofo, né? Mas vamos lá, pessoal, pra além de família ser um assunto que gere bons personagens, jogos e narrativas, e para além dessa demonstração já conseguir ser muito fofa, é importante lembrar que tudo aquilo que fazemos, e nesse caso toda a nossa produção cultural, porque sim, jogos são produções culturais, é sempre uma resposta àquilo que estamos passando, que estamos vivendo no momento, mesmo sem perceber, e com Pragmata não é diferente. Então assim como não é à toa que a sequência de Zoeirama vai trazer uma série de memes e pessoas que ficaram famosas no Brasil recentemente, além de aparentemente brincar com a Dogecoin e criticar a IA, coisa que também virou assunto por aqui, que o Pragmata vai tratar dos problemas ou das atualidades do Japão em alguma dose. E para falar disso, vou precisar contextualizar de novo. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão viveu seu milagre econômico, se recuperando e se industrializando muito rapidamente com o auxílio dos Estados Unidos, que temia o comunismo chinês e a União Soviética na época. Grande parte de tudo aquilo que o Japão produzia era muito fácil de exportar, graças ao baixo valor do iene em relação ao dólar, e a economia do país chegou a alcançar o posto de segunda maior economia do mundo na década de 80, o que não agradou tanto o governo estadunidense. Em 2 de setembro de 1985, até então país do futuro assina um acordo com os Estados Unidos que estagnaria esse sonho e eventualmente sua economia, o acordo de Plaza, que fazia com que o iene e as moedas dos outros países envolvidos se valorizassem em relação ao dólar, deixando os produtos japoneses mais caros, e daí em diante foi ladeira abaixo. Com isso, surgiu uma bolha econômica onde os preços das ações da bolsa de valores e o metro quadrado de imóveis dispararam, uma especulação imobiliária tão forte que diziam que o terreno do Palácio Imperial de Tóquio valia mais que o estado da Califórnia. Até que em 1991 essa bolha inevitavelmente estourou. Desde então, depois da crise do período conhecido como as 2 décadas perdidas, a economia japonesa estagnou, os salários de seus trabalhadores praticamente não mudam e as pessoas começaram a poupar mais do que comprar, independentemente de qualquer tentativa de incentivo do governo. Mas a questão econômica acabou influenciando um problema ainda maior para o Japão: a taxa de natalidade. A queda da natalidade no país é algo tão gritante que no ano passado atingiram o maior declínio populacional dos últimos 50 anos, 1,6 milhão de mortes comparadas a tão somente 686.061 nascimentos. Ou seja, a cada bebê nascido, 2 pessoas morreram. E independentemente dos esforços do até então primeiro-ministro Shigeru Ishiba, ou mesmo dos governos anteriores, a realidade é que com a pressão com os estudos, as más condições de trabalho, falta de tempo e saúde mental cada vez pior, os jovens japoneses não têm nem se casado tanto e não há licença paternidade que pode salvar o país. Para se ter uma noção, pais chegam a ir em eventos de agência de encontros para arranjar companheiros aos seus filhos ou filhas, numa tentativa de suprimir a vontade de terem netos, e ainda assim, como esse gráfico do eStat, um site governamental de estatística, mostra, e isso sim minha capacidade de entendimento junto da tradução automática não tiverem errado, o número de casamentos vem decaindo, com a década de 70 sendo o período com maior registro. Mas para além de toda a questão econômica e consequência do capitalismo, questões culturais, como os papéis de gênero no país, são altamente influenciáveis no problema. Assim como os homens, as mulheres japonesas optam por não se casar devido ao cansaço, ao estudo e ao trabalho. Porém, existem toda uma expectativa e pressão sobre as mulheres que deveriam ficar em casa e cuidar de seus filhos ao se casarem, coisa que motiva alguns pais que vão em agência de encontros a recusarem apresentar mulheres que forem filhas únicas aos seus filhos, porque o filho mais velho, primogênito, precisa cuidar dos pais, e nesse caso a obrigação ficaria com ela, além de ser usada como argumento por um dos partidos de extrema direita do país. Coisa que só acontece por lá,
no Brasil não. O partido em questão, Sanseito, além de querer que as mulheres voltem a ficar em casa, conseguiu ganhar um grande apoio populacional muito rapidamente, usando e abusando do ressentimento da população com discursos tradicionais e nacionalistas, como seu slogan Nihonjin Fusto, ou japoneses em primeiro lugar, onde além de usarem Fusto ou First, defendem pautas anti-imigratórias, não só como, mas de modo a chamar a atenção de um certo político laranjinha aí. Coisa que a atual primeira-ministra Sanae Takaishi, do Partido Liberal Democrático, PLD, que inclusive anda com um baixo apoio populacional, faz da mesma forma, espalhando notícias falsas como que turistas chutaram cervos no Parque de Nara, que são sagrados na cultura do país. Ou seja, como se já não bastasse toda a enorme bola de neve de problemas que o Japão suporta, Sanae aparenta querer adicionar esse incentivo ao ódio às ideias anti-migratórias, que por sinal atingem 3% da população, por volta de 3,6 milhões de estrangeiros, que acabarão diminuindo a mão de obra já escassa no país, algo que com certeza ajudará a melhorar as condições de trabalho e não irá influenciar de maneira alguma as questões restantes. E em meio a tudo isso, voltemos ao Pragmata. Olha só que fofinho esse tweet. Esse aqui também. Oh, esse aqui é da hora. Ai, que coisa fofa de novo. Já repararam que até na maioria das thumbnails dos trailers eles só enfatizam a Diana? Quero dizer, eles até tweetam como se fosse ela falando. E por isso, repito, Pragmata é um perfeito exemplo do mundo dos jogos, de como a nossa produção artística e cultural reflete nossos problemas sociais e seus sintomas. Cada postagem, thumbnail daquele estilo e cada detalhe fofo do jogo quase que gritam: olha essa garotinha fofinha, vocês também podem ter filhas assim. Isso é algo tão potente e presente, mesmo nessa demonstração relativamente curta, que até já influenciou um amigo meu aqui no Brasil, que inclusive não é imune à diminuição da taxa de natalidade. Isso é algo que está acontecendo em diversos países e já é estudado há bastante tempo, desde 1929, com a teoria da transição demográfica, por exemplo, embora o Japão seja o exemplo mais grave. Para finalizar nosso papo cabeça, segundo as projeções de população do IBGE, vamos atingir um máximo populacional de 220.425.299 habitantes em 2041 e regredir até 199.228.608 habitantes em 2070. Esses dados também mostram que a taxa de fecundidade de 2000 a 2023 e a idade que as mulheres tinham filho de 2000 a 2020 também mudaram, indo de 2,32 para 1,57 filho por mulher e de 25,3 anos para 27,7, ou seja, menos filhos e casamentos um pouco mais tardios. Vou deixar todo o restante do censo, assim como o outro de 16 de maio deste ano, 2025, na descrição do vídeo junto das outras referências e citar, por fim, que de acordo com o segundo censo, houveram 2,6 milhões de nascimentos em 2023, mesmo que 0,9% de 75 mil sejam aqueles que não foram registrados em anos anteriores. Mas no geral, Pragmata é um jogo muito promissor e sua gameplay inovadora é muito fluida e gostosinha e eu acho que aumentou minha vontade de ser mãe. Mas e aí, gostaram da análise? Curtiram o vídeo ou mesmo a demo, caso tenham jogado? Comentem qualquer coisa aí, inclusive sugestões para outros jogos ou mesmo demonstrações que vocês queiram que eu comente. Embora eu já esteja preparando um vídeo possivelmente maior sobre outro jogo de ficção científica da Capcom com o protagonista azul, que talvez não venha só com elogios. Mas isso fica pra próxima, que eu espero que não demore tanto. Então até lá, obrigado pessoal e boas festas!